Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Como a gente consegue gerar um filho maligno? É uma receita que a gente tem que aprender para evitar ou tentar evitar. A Bíblia nos dá muitos exemplos que precisam ser analisados. Um deles é o do Manassés. É uma situação muito interessante. O Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, fez o que era mal perante o Senhor, pior do que todos que foram antes dele, levantou os altos e altares a Baal, poste ídolo, adorou o exército dos céus, edificou altares a ídolos na casa do Senhor, queimou a seu filho como sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, tratava com médiuns e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. E o Senhor acompanhou tudo isso, mandando profetas, inclusive o próprio profeta Isaías estava ali no tempo dele. Provavelmente o Manassés foi quem mandou, a tradição diz isto, mandou serrar o profeta Isaías pelo meio, para matá-lo assim, com grande tortura. E o Manassés foi mal demais. E hoje nós sabemos que tudo isto é uma situação inspirada por Satanás. Mas como no Antigo Testamento Deus não quer dar muita honra a Satanás, ele não fica falando de demônios e atribuindo isto a demônios. Hoje, com o restante da Bíblia, nós podemos entender claramente como uma pessoa é capaz de fazer uma atrocidade, como uma pessoa é capaz de fazer tanta malignidade. Quando Satanás entra nessa pessoa, ela é capaz de fazer tudo isso e muito mais. Esta é a explicação que nós temos. Mas naquela época isso não ficou claro e Deus não quis dar honra a Satanás. Deus quis ressaltar a responsabilidade individual do Manassés, como Deus sempre quer ressaltar a responsabilidade individual de cada um de nós. Deus quer que cada um entenda, o mundo pode ir de mal a pior, mas você só vai para o inferno pela sua própria culpa e responsabilidade. Toda a maldade no mundo não é capaz de fazer você ir para o inferno. Bom, o Manassés foi o responsável por aquilo, mas ele recebeu influências também, provavelmente da mãe, e o pai que viveu numa época displicente. O rei Ezequias já era para ter partido, mas ele pediu a Deus mais 15 anos. Ele pediu mais vida, Deus deu 15 anos. Nesses 15 anos ele gerou esse Manassés, que começou a reinar com 12 anos, segundo o que nós entendemos. É claro que há estudiosos que dão outra interpretação, outras datas para isto, mas pelo relato da Bíblia é o que nós depreendemos. E nós então temos essa ideia que o Ezequias criou o filho Manassés numa época em que ele já estava acomodado, longe da vontade de Deus e displicente para com a educação de seu filho. Este filho, Manassés, recebeu influências várias de outros lados, provavelmente da parte da mãe e de outras pessoas, e foi esse monstro que fez tudo isto. Eu li aqui no capítulo 21 de 2 Reis, e vou ler mais um versículo, o 9. Eles, porém, não ouviram a Deus, que mandou profetas e, através de seus servos, alertar
o Manassés. Manassés de tal modo os fez errar que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. O Manassés foi o responsável por tudo isto. E Deus mandou o juízo dele. O país foi definhando, foi sendo entregue nas mãos de vizinhos e adversários. O país foi sendo bastante reduzido, mas tudo isto não adiantou. É uma constatação interessante. A maioria das pessoas não se corrige com a disciplina. Pode prender um bandido, a maioria dos bandidos não se conserta dentro da cadeia. Um ou outro se converte. Um ou outro que tinha um ensino cristão na infância se volta para Deus. Um ou outro que até já tinha sido crente se arrepende e se volta. Mas a maioria não se volta, a maioria não se corrige. Fica na cadeia, aquilo é uma punição disciplinária, mas a maioria não muda de conduta depois que sai da cadeia. Isto é uma constatação. A humanidade é assim, a natureza humana é assim. Apesar de toda a disciplina, as pessoas não se arrependem, não mudam o seu jeito de pecar. E Judá, na época do Manassés, foi punida por Deus, castigada por Deus, disciplinada com os castigos de Deus, mas não se voltou para o Senhor. O resultado foi que Deus continuou a agir daquela maneira e, por fim, mandou o Manassés para o cativeiro. E aí aconteceu uma coisa que é compreensível por quem é cristão, mas não dá para entender por quem não é do Senhor. Lá no cativeiro, lá na Babilônia, o Manassés chorou, se arrependeu, confessou o seu pecado, pediu perdão a Deus. O Senhor tocou o coração dos governantes que liberaram Manassés e mandaram Manassés de volta para o reino, e o Manassés continuou a reinar. É algo quase que inadmissível a gente acreditar numa coisa assim. Pois é, o Manassés voltou e por ele procurou se consertar diante de Deus de todos os seus erros do passado. Mas aí foi Deus que não mudou o desígnio a respeito do seu povo. Nem com a conversão do neto de Manassés, o rei Josias, que se converteu verdadeiramente a Deus, nem assim Deus mudou o desígnio. Deus já tinha decidido destruir aquela nação de Judá e, apesar do arrependimento do Manassés, apesar da conversão do neto do Manassés, que foi o rei Josias, apesar disto, Deus não desistiu de destruir aquele povo, porque, na média, no geral, aquele povo não servia mais para Deus, já estava totalmente contaminado, fora da vontade de Deus, totalmente longe da direção de Deus. Então, para que manter um povo que é rebelde contra Deus? São vários aspectos que a gente analisa aqui. O povo, cada pessoa vai ser julgada no juízo final pelo que fez. O povo teve oportunidade de se voltar para Deus, mas a conversão, o arrependimento do Manassés só serviu para ele, não serviu para o povo. A conversão do Josias valeu para ele, mas não serviu para o povo. Então a responsabilidade é individual. Deus quer que você ore pela nação, pela igreja, pelos irmãos, pelos governantes, mas a responsabilidade quanto à salvação é individual e você não vai conseguir mudar a situação dos outros. Ninguém muda a cabeça dos outros. Então, como criar um filho maligno como o Manassés
sendo displicente, negligente e permitindo que esse filho tenha contato com o mal, você vai acabar deixando o seu filho ser influenciado por Satanás. Mas quando você cria a criança e educa no caminho do Senhor, pode crer que ainda quando ele crescer, não se desviará. Não se desviará, mas se você é negligente, larga seu filho para a escola, na frente da televisão, então você está correndo sério risco de criar uma serpente dentro de casa, um filho maligno. E o Manassés foi um exemplo, uma tristeza muito grande para todos aqueles que conheceram o seu pai, o piedoso rei Ezequias, mas mesmo o rei Ezequias pôde gerar um filho que foi uma peste como o Manassés. Cuidado, meu irmão, com seus filhos. E você que é líder, cuidado com seus filhos na fé, porque você pode também estar fazendo a mesma coisa como líder que Deus chamou você para ser. Você pode estar criando serpentes se você for negligente no seu ministério. Tome isso como uma exortação do Senhor, meu irmão que é líder, minha irmã que é líder. E você que é pai também, com relação a seus filhos também.